falavam dos 5. E era dito como a maior quadrilha de assalto a banco pela internet do Brasil, em 2005. O Pablo lançou isso aí que nós conhecemos hoje, que é o golpe do Tinder, golpe do amor, não sei o quê, manda um e-mail cavalo de Troia, o cidadão clica lá e cai na cilada. E eles tomavam dinheiro da conta. E entre essas coisas, ele me entregou o processo, que é esse aqui, eu vou mostrar para vocês, ele tem aproximadamente 800 páginas. Te prepara, Brasil. Te prepara, meu camarada, porque é bizarras acusações, são gravíssimas, de formação de quadrilha, estelionato, maior quadrilha de todos os tempos, de furto a roubo, quadrilha do Tinder. Essas e outras acusações que pesam sobre o Pablo Marçal. E a partir de agora eu vou trazer tudo em detalhes para você. Não sou eu que estou falando não, tá, gente? Não é fake news, não tem fake news aqui. Estou trabalhando com a verdade, com a fonte. O cara vai mostrar o processo, gente, que o Pablo Marçal incorre sobre ele. Tá? Então, para tudo aí, presta atenção nesse vídeo até o final, não pula por nada, não pula num segundo sequer, que você vai ficar informado, atualizado. Agora, vai aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque assim, todo dia, eu vou vir aqui e te deixar a parte de tudo que está rolando no nosso Brasil. É isso. Então, se inscreve no canal, ativa o sino, dá um joinha, dá um like. Gente, e por favor, compartilhe esse vídeo. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Agora, fala para mim, você confia no Pablo Marçal? Dá a sua opinião aí. Ele é de confiança ou não? Deixa aqui sua opinião. Preciso do seu comentário. Comenta aí e bora pro vídeo aí, tá? Escritor, ele está publicando um livro chamado Pablo Marçal, a trajetória de um criminoso. Eu costumo dizer que eu fui ao mangue, que é o passado do Pablo Marçal, e tirei da lama os episódios que o colocaram como mais um aventureiro amoral e figura perigosa que está enganando aí a população mais humilde há um tempão. Primeiro como coach, que não gosta de ser chamado, e agora como político. Esse livro aqui, na verdade, eu tenho trabalhado nele desde 2022, sabe? Eu tenho um site em Goiás que chama Goiás 24 Horas. E em 2022 o Pablo foi a um evento político lá, junto com com algumas pessoas, e lá estava o Edson Melo, que é tenente-coronel e agora está de licença lá, ganhando R$22 mil do governo do estado de Goiás, e à disposição para ser segurança do Pablo Marçal. História estranha, né? E lá, em 2022, o Pablo contou que o Edson ofereceu uma carona na aeronave do estado para ele, em plena campanha para presidente. E no Goiás 24 Horas nós publicamos essa nota. O Edson, que já é acostumado a processar o Goiás 24 Horas, ameaçou processar outra vez, e esse negócio tornou-se público e notório, porque nós fizemos uma outra reportagem, e eu recebi o telefonema de uma pessoa que imagino ter sido da quadrilha deles, que queria conversar comigo em um café. Depois de uma certa insistência, ele pediu para não ser identificado, e eu respeitei, coloco sob sigilo o nome dele, jamais vou contar, porque realmente deve significar algum perigo a ele. E ele me entregou, fonte, né? Virou fonte. Virou fonte, isso. Ele me entregou, isso está no livro, no primeiro capítulo, ele me entregou umas reportagens da Folha de São Paulo que falavam do crime dessa quadrilha em 2005. E era dito como a maior quadrilha de assalto a banco pela internet do Brasil, em 2005. O Pablo lançou isso aí que nós conhecemos hoje, que é o golpe do Tinder, golpe do amor, não sei o quê, manda um e-mail cavalo de Troia, o cidadão clica lá e cai na cilada. E eles tomavam dinheiro da conta. E entre essas coisas, ele me entregou o processo, que é esse aqui, eu vou mostrar para vocês, ele tem aproximadamente 800 páginas. Aqui aparece tudo um pouco, inclusive aqueles trechos lá onde a polícia grampeou a quadrilha, as conversas do Pablo Marçal com o chefe do bando, que era o pastor Danilo, e o Pablo sempre soube, desde o começo, completamente diferente dessa história que ele tenta colocar aí. Agora mudou o discurso, né? Que antes ele dizia, eu era só o menino que ia lá para consertar o computador. Isso é mentira. Primeira palavra do livro, mentira dele. E agora ele fala, eu errei, me desculpem que eu errei, não sei, mas e as pessoas que foram lesadas? Estamos falando aí de 5 milhões. Tudo bem que depois o banco teve que devolver o dinheiro, mas e a dor de cabeça? Você aí na Argentina, de repente caiu sem querer numa cilada dessa, os caras vêm e limpam a sua conta, e você não tem um dinheiro para pegar um táxi. Até o banco devolver, tem que arrumar um advogado, uma dor de cabeça danada. Esse é o Pablo Marçal, que as pessoas precisam conhecer, que agora aparece aqui como charlatão político, se apresentando como dono da moral, da ética, um sujeito de família. E eu acredito que, como ele não cumpriu pena, porque encontrou uma brecha na lei,
eu costumo falar, pivete da bandidagem online, né? Porque ele era menor de 21 anos, e existe uma brecha que menor de 21 anos pega só a metade da pena. E como o negócio teve gente que recorreu, gente que sumiu, aí o oficial de justiça não encontrava, virou um imbróglio de quase 5 anos para ser resolvido. Então, quando veio a sentença de 4 anos e 5 meses para o Pablo Marçal, que foi... Bom, gente, você percebe aqui que ele já começa a falar de sentença, começa a ler o processo, tá? E esse cara conhece muito bem a trajetória do Pablo Marçal. Ele não está falando da cabeça dele, não. Ele vai mostrar aqui provas. Então, presta atenção nesse trecho do vídeo. Ó, depois eu vou botar aqui o áudio, um áudio sinistro, que é inédito. Você não viu ainda, porque não circulou. Tá? Então, é importante que você fique no vídeo até o final para você ver o que está rolando aí. Vem um áudio bombástico ainda dessa história toda aí, que vai revelar muita coisa sobre a trajetória criminosa de Pablo Marçal. No dia 12 de abril de 2010, e a Polícia Federal denunciou o bando no dia 10 de dezembro de 2005, ele já tinha a prescrição daqueles 2 anos que ele teria que cumprir trancafiado. O juiz lamenta na sentença que ele tenha encontrado essa brecha na lei. Esse Edson que você está citando aí, é aquele que foi segurança do Pablo Marçal durante a campanha. Tá certo? Hoje ele é a segurança do Pablo Marçal. Hoje ele é a segurança. Ele parece que está envolvido no assassinato do Felipe, né, que era ligado ao PCC, né, que delatou gente do PCC e foi executado, né, no Ceará. Você pode contar essa história? Porque é aí que cruza o Marçal com o PCC, não é? Isso, é muito interessante esse caso, porque primeiro tem o partido dele, que tem uma avalanche lá, atolado até os cotovelos nessa história de PCC. Foi reportagem para todo lado. E é bom colocar o fato do tenente-coronel Edson, que saiu da polícia. É bom explicar que ele, há pouco tempo atrás, era comandante do COD, Comando de Operações de Divisas de Goiás. Só que o COD começou a matar demais. Inclusive, o Edson deu uma entrevista em 2022 para a TV Brasil Central falando que a polícia de Goiás matava pouco, tinha que matar mais. Ele disse essas palavras. E me processou porque eu publiquei a matéria. O sujeito vai lá e fala que a polícia tem que matar mais e acha ruim quando o jornalista coloca. E o Edson, ele matou 3 pessoas nessa onda de assassinatos. Uma delas é o Felipe, que você bem lembrou. Ele foi piloto do PCC. Qual que é a história do Felipe? Ele era um excelente piloto. Dá um Google aí, um YouTube, você vai ver entrevistas dele na Record, no especial lá com o Paulo Henrique Amorim, contando a história do Felipe ligado ao PCC. E ele tirou muita droga para o PCC em lugares absurdos. Depois, ele foi levar alguns integrantes do PCC para um julgamento, um tribunal do julgamento lá deles, em Fortaleza, onde outros 2 integrantes foram assassinados. E o Felipe acabou caindo, foi preso pela Polícia Federal e levado para o Mato Grosso. O Felipe resolveu fazer uma delação premiada. Nessa delação premiada, ele entregou quase 1 bilhão e 200 milhões para a Polícia Federal e para o Ministério Público. E aí veio a apreensão dessa bolada do PCC. Naturalmente, o Felipe passou a ser uma pessoa que não era bem-vinda mais no PCC. Com os bens bloqueados, ele quis montar, lá em Goiânia, um local onde consertava a aeronave. Até tinha uma aeronave lá que foi apreendida na época do assassinato, que ele estava dando manutenção. Junto com ele estavam o Paulo e o Natan. Natan, 21 anos de idade, a mãe dele, Viviane. Natan nunca pegou em arma na vida, e o Edson entrou lá com o Major Castanheira, matou os 3, e depois, os 2 mataram os 3, e depois saiu falando que teve troca de tiros, que lá era um grande ponto de drogas do Brasil. A Polícia Civil investigou, descobriu que não tinha nada de droga lá. E também descobriu que não teve, agora, uma nova perícia apontou que não teve troca de tiros. Inclusive, o Natan foi morto com tiros pelas costas. O Natan e o Paulo caíram de graça nessa história. E o Felipe era inimigo do PCC, e o Edson foi lá e matou os 3. A vontade do PCC foi realizada. Agora é o mesmo Edson que anda para baixo e para cima aí com o Pablo Marçal. Dá para nascer um economista que consiga explicar a fortuna desse cara quando se justifica com coach, com palestra e com livro. Eu tenho 12 livros publicados e posso te garantir, ser escritor no Brasil é um desafio. Vender livros é um desafio. Todos foram presos preventivamente. O Pablo delatou os comparsas e saiu. Depois teve julgamento e todos foram condenados, alguns com regime semiaberto, outros para dormirem na casa do albergado. Mas o fato é que esse JP me alertou que o dinheiro, quase 5 milhões, sumiu. E Pablo Marçal, junto com o pastor Danilo, tinham as chaves
do escritório do crime deles, que funcionava em um apartamentinho lá na rua 68, em Goiânia, apartamento 201. E o Pablo apareceu milionário. Eu perguntei, ele roubou o dinheiro da quadrilha? Ele me respondeu, juntou as peças? Olha, o livro ele vai subir para e-book, já subimos, aí a Amazon pede lá 72 horas, então segunda-feira o cidadão já pode comprar o livro. E também distribuído nas livrarias. Gente, aqui ele anuncia, ó, a trajetória de um criminoso é o livro do Pablo Marçal. Ele anuncia que está subindo para o e-book, já que você pode adquirir para ler o livro A Trajetória de um Criminoso, que seria o livro do Pablo Marçal, que ele escreveu sobre a vida do Pablo Marçal. E a relação de Pablo Marçal com o pastor Silas Malafaia nunca foi muito boa, a gente já sabe disso, mas a situação ficou ainda mais grave depois que um áudio que foi mandado pelo pastor para o Pablo Marçal foi vazado, e esse áudio traz aí umas palavras duras do pastor em relação a ele, foi divulgado essa semana. Eu vou primeiro te mostrar o áudio, fazer você ouvir esse áudio, depois a gente volta aqui para dar umas maiores explicações. Vamos lá. Não, isso é megalomania. Aprenda a se medir, Pablo. Aprenda a se medir. Você vai entrar num território e numa coisa que você não sabe nem um fiapo de unha e de cabelo. Eu estou apenas te dando um alerta. Você é maior de idade, a vida é tua. Cuidado com quem está perto e fica aplaudindo as nossas bobagens. Muito cuidado. É apenas um alerta. Como você disse que Deus falou com você, eu não discuto com Deus. Agora, se não acontecer, se prepare que eu vou bater. Estou falando aqui, fica gravado aí para você, tá? Ô, pastor, pô, caramba, pô. Não deixo passar não, irmão. Não deixo passar não. Eu estou só te dando uma dica. O mundo político é terrível, é perverso, de um monte de águia. A coluna do Paulo Capelli aqui do Metrópolis foi atrás do pastor Silas Malafaia, já que o áudio começou a ser vazado essa semana. E o pastor explicou que esse áudio foi enviado depois das eleições de 2022, ou seja, já tem aí 2 anos que esse áudio, ele falou o seguinte para a coluna do Paulo Capelli, abre aspas, o áudio é meu e é antigo, antes das eleições de 2022. Enviei apenas para o Pablo Marçal, portanto, se vazou agora num contexto totalmente diferente, só pode ter sido pelas mãos dele. Ele ainda reforçou que o áudio é antigo, porque ele falou que bloqueou o Pablo Marçal do WhatsApp há pelo menos 2 anos, então não tem como, né, segundo as palavras do pastor Silas Malafaia, de que esse áudio seja dele. Só para lembrar para você, né, que em 2022 o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele havia barrado a candidatura do ex-coach para a presidência da República. Ele tentou ainda ser deputado federal, foi eleito, inclusive, deputado federal por São Paulo, mas a candidatura foi indeferida também pelo TSE depois das eleições. Gente, que bromance, né? Agora a gente conseguiu separar um trecho da fala que ele publicou nas redes sociais criticando o Pablo Marçal. Veja. Acorda, cristãos, apoiadores de Bolsonaro, gente honesta, ele usa técnicas de neurociência. É apoiador de Bolsonaro e gente honesta? Como assim? Para te manipular. Um dia desse agora, ele falou que Salomão, o cara que escreveu Provérbios, que está no cânon sagrado, era neném, perto da grandeza dele. Escute, só tem uma coisa que Pablo Marçal se parece com Salomão e a numérica. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e Pablo Marçal já falou mais de 3.000 asneiras. Essa que é a verdade. Ai, não acredito que ele falou isso. Falou isso. Bom, Brasil, você percebe aí que a coisa tá feia, né? Deixa nos comentários aí o que você pensa disso. Se você confia no Pablo Marçal, se não confia, coloca aqui. É importante a sua opinião. Tamo junto, gente. Quando tiver mais notícia, eu trago aqui para você.